Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos nós aqui para levar esperança, palavra de vida ao seu coração. Eu espero que você esteja super bem aí na sua casa nesse período de quarentena. Também espero que você esteja aproveitando muito bem esse período ao lado da sua família, junto com seus filhos, com seu cônjuge, aproveitando para conversar, pôr o papo em dia, brincar com as crianças, organizar a casa. É um tempo que o Senhor tem nos preparado para isso. E eu quero que, em nome de Jesus, você esteja também desfrutando do amor e do cuidado de Deus sobre a sua vida. Hoje, dia 5 de abril, nós estaremos celebrando o 35º aniversário da nossa igreja. Mas aprove a Deus fazer diferente. Mas isso não nos tira alegria, porque o Senhor nos presenteou, há 35 anos atrás, com um grupo de irmãos que aceitaram o desafio de plantar uma igreja sólida, bíblica, no bairro do Jardim Gá. E nós louvamos a Deus pelos 35 anos de existência da nossa igreja. E você faz parte dessa história, você faz parte dessa igreja. E eu quero te convidar a orar comigo, agradecendo a Deus a existência da nossa igreja, da Igreja de Cristo, que tem me acolhido, que tem te acolhido e tem tanto nos abençoado. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que aonde estiver o meu irmão nesse instante, na sua casa, no seu trabalho, nas suas atividades, que o Senhor os abençoe grande e poderosamente, no nome de Jesus Cristo. Obrigado a Deus pelas vidas que o Senhor alcançou dentro dos 35 anos de existência da nossa igreja. Obrigado, Jesus, porque vidas foram transformadas, famílias restauradas, pessoas libertas de mal, de pecado. Louvado seja o nome do Senhor por toda a obra redentora e salvadora que o Senhor tem realizado por meio da Igreja Batista no Jardim Gá e também por meio de seus membros. Deus, eu te suplico em nome de Jesus que mesmo separados hoje devido a essa quarentena, o nosso coração possa jubilar diante da sua presença, pois nós temos um local, ó Deus, aonde congregar e chamar de corpo de Cristo, de família do Senhor, de igreja do Senhor Jesus, aonde temos, ó Deus, sido ministrados por Ti e acolhido por muitos. Louvado seja o nome do Senhor pela existência da nossa igreja. E agora, Pai, eu te peço, em nome de Cristo Jesus, conduz esse nosso tempo de adoração, de louvor e de meditação na Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale comigo e fale com meus irmãos nas suas casas e aonde quer que eles se encontrem. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora um momento de adoração, um momento de louvor. Então você aí na sua casa, eu gostaria muito que você se desconectasse dos seus afazeres de televisão, desligasse todos os aparelhos e se concentrasse nesse momento. Esse é o momento do seu culto ao Senhor. Então cultue a Deus, mesmo por meio digital, mas tenha esse tempo de adoração, de louvor ao Senhor. Nos acompanhe nesse período de adoração com a nossa irmã Janaína. Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem guardados pela poderosa mão do Senhor. Mesmo em meio à situação que nós estamos vivendo, a situação de isolamento social, apenas. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos dado canções. E essa semana eu compus uma música em que a minha alma se derramava diante do Senhor. O nome da música é Ele Vem. E assim como essa música falou comigo, eu espero que fale com cada um de vocês. Quando as suas emoções quiserem te sufocar em meio à aflição, em meio ao desespero, que você possa ter certeza que o Espírito Santo intercede por você. Amém? Quero aproveitar e agradecer muito ao Marlon Villa, que é um baita professor, um músico excelente. E com toda a sua genialidade e humildade, me ajudou muito na composição da harmonia dessa música. Muito obrigada, Marlon. Deus te abençoe.
Hoje eu quero pensar com você sobre um santo homem chamado Abacuque. Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias. Jeremias é um dos profetas do Antigo Testamento, denominado de profeta maior, porque Jeremias ele profetiza durante 40 anos, é o seu ministério. E Jeremias aponta ao povo seus erros, suas falhas, sua idolatria, sua rebeldia contra o Senhor e a sua palavra. E diz Jeremias que se aquele povo não se convertesse, se aquele povo não se voltasse para o Senhor, viria a condenação, viria o juízo de Deus sobre eles, e que Deus estaria usando o povo babilônico para destruir Judá e trazer condenação sobre seu povo. E Abacuque, um profeta também do Antigo Testamento, ele está vendo todo esse cenário. Ele está observando a rebeldia do povo, ele está vendo o coração do povo distante do Senhor e ele se preocupa com o que está por vir, com o que está para acontecer com o povo. Veja comigo Abacuque, capítulo 1, versículo 3, que vai dizer assim: Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Abacuque está dizendo, olha, eu estou vendo, Senhor, a maldade, a iniquidade, a opressão, a destruição, eu estou vendo o erro desse povo. E agora nós vamos ver a inquietação, as angústias que está ocorrendo no coração de Abacuque. Veja comigo o versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência
e não salvarás. Abacuque está preocupado com o povo e começa a clamar a Deus e começa a rogar ao Senhor para que venha trazer restauração, para que venha trazer cura, transformação sobre aquela nação, sobre aquele povo, o povo de Judá. Porém, Deus já estava tratando com o povo como deveria. O profeta já estava anunciando, o profeta já estava falando para eles o que eles deveriam fazer, a postura que eles deveriam adotar, mas eles estavam na contramão de tudo isso, continuavam rebeldes, desobedientes, buscando fazer a sua vontade, e a violência estava diante dos olhos do profeta, como diante dos olhos de toda a nação, mas eles continuavam rebeldes contra o Senhor. Abacuque estava angustiado com tudo isso. Todo o livro de Abacuque você vai perceber uma inquietação. Aliás, no primeiro capítulo você percebe essa inquietação e também no capítulo, em parte do capítulo 2, você vai perceber essa inquietação no coração de Abacuque. Porém, essa desobediência, essa rebeldia traria o juízo sobre eles, traria a condenação sobre eles. No capítulo 1, no versículo 6, vai nos mostrar isso. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus está falando aqui que vai trazer o juízo, vai trazer a condenação. O povo babilônico vai vir e vai saquear Judá, vai destruir o templo, vai destruir as casas, vai acabar com tudo. E isso então provoca mais perturbação, mais inquietação na mente e no coração de Abacuque, porque para ele, como é que poderia um povo ímpio, como diz a palavra de Deus, um povo impetuoso, um povo amargo, vir e trazer juízo, trazer condenação sobre o povo de Deus? Mesmo com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições, ainda assim eles eram o povo de Deus. Veja comigo no capítulo 1, versículo 13. Olha só o que diz aqui. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, é o conflito, é a confusão na mente de Abacuque. Como é que pode um povo incrédulo, um povo rebelde como o povo babilônico vir agora trazer juízo, trazer condenação sobre um povo que é muito mais justo aos olhos de Abacuque? Aos olhos de Abacuque, o povo judeu, o povo de Judá, era mais justo do que o povo babilônico. E ele tem essa concepção de que Deus olhava para o povo também dessa forma. Porém, o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê muito além do que a nossa retina humana pode capturar. E o Senhor via a necessidade de disciplinar aquele povo por meio desse povo ímpio, por meio desse povo injusto que era o povo babilônico. E quando essas coisas acontecem, quando o ímpio ele traz juízo, ele traz condenação, ele traz dores para a vida do justo, há uma confusão na nossa mente, nós acabamos não entendendo muito bem, e era isso que estava acontecendo com Abacuque. Abacuque estava indignado, ele não aceitava aquilo, ele se revoltou com aquilo, essa é a verdade. E ele foi muito transparente, ele abriu o coração a Deus e colocou, ele apresenta os seus questionamentos a Deus. E é interessante que quando você vai estudar o livro de Abacuque, ele como um todo se resume em um texto somente, que é o capítulo 2 do livro de Abacuque, o versículo 4, que diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O livro de Abacuque se resume nesse texto, nesse versículo: o justo viverá pela fé. Não pelas explicações, não pelo seu conhecimento, não por saber
o porquê que Deus está fazendo, ou porquê que Deus está deixando de fazer, não. O justo vive pela fé. O justo vive em confiar, e não em saber do que vai acontecer amanhã, mas em confiar que o amanhã está no controle do Pai, que o amanhã está no controle de Deus. O livro de Abacuque vai se resumir a isso, que o justo deve viver pela fé. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Daqui a pouco nós vamos mergulhar um pouquinho mais nessa questão, aonde o justo deve viver pela fé. Fato que é depois mencionado por Paulo. Paulo menciona isso, a sua carta à igreja de Roma, o autor de Hebreus também vai mencionar isso, que o justo deve viver pela fé. O Senhor tem seus meios e as suas formas de fazer as coisas nas nações e em nossas vidas, em nossa igreja, em nossos lares. Muitas das vezes nos encontramos em confusão como Abacuque. Por que Deus eu estou passando por isso? Por que Deus essa situação chegou até mim? Nós queremos respostas, nós queremos saber o porquê das coisas. E o livro de Abacuque vai nos mostrar que nós não precisamos saber, nós não precisamos entender as coisas, nós não teremos todas as respostas, nós precisamos somente crer, somente confiar. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, você precisa crer e confiar que nada está fora do controle de Deus. Confie nisso, acredite nisso. Nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. Abacuque, ele não compreendia o que estava acontecendo, a disciplina que Deus traria sobre a nação, a forma que Deus trataria o seu povo. E ele começa no capítulo 2 a trazer vários questionamentos a Deus em relação a isso. E agora Deus começa a dar alguns flashes para Abacuque daquilo que o Senhor estava fazendo por meio da disciplina que Deus iria aplicar ao povo. Então, no capítulo 2, no verso 14, vai dizer assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar, a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus. A disciplina faria com que a palavra de Deus se espalhasse pela face da terra. Agora, no capítulo 1, o versículo 5, vai nos dizer assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que não vos crereis quando vos for contada. O Senhor, por meio dessa disciplina, estava operando uma obra magnífica, uma obra maravilhosa, que traria um custo muito alto devido à rebeldia do povo, devido à desobediência do povo. Lhe custaria muitas vidas, suas casas, a sua terra, a sua liberdade. Muitos seriam levados como escravo para a Babilônia. A destruição total viria sobre aquele povo, mas Deus iria usar essa disciplina para que a sua palavra, o seu conhecimento invadisse toda a terra, de uma forma tal que quando fosse contada, o povo não acreditaria. O povo até duvidaria se de fato aconteceu dessa forma. E diante desse cenário caótico, nossa mente fica atormentada. Esse que nós estamos vivendo agora, de pandemia, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, o futuro totalmente incerto, ninguém tem segurança de afirmar nada no amanhã, tudo está suspenso. Isso vai gerando os mesmos sentimentos que estavam no coração de Jeremias, de Abacuque. Indignação, ansiedade, preocupação. Chegamos até mesmo ao ponto de pensar: Deus se esqueceu de nós, a misericórdia de Deus não atinge mais, não alcança mais a nossa vida. Porém, eu quero que você não se esqueça disso. Mesmo na disciplina, mesmo em momento de disciplina, nós enxergamos e vemos o amor de Deus. Mesmo com a disciplina sobre a nação, ou a disciplina sobre as nações, ainda assim nós vemos o amor de Deus estendido e
a palavra de Deus se espalhando sobre a face da terra, alcançando muitas vidas, salvando muitas pessoas. Infelizmente, nós, igrejas, só crescemos exponencialmente, de forma grandiosa, quando enfrentamos grandes lutas, quando enfrentamos grandes dificuldades. Está instalada mais uma grande dificuldade, mas eu não tenho dúvida que o capítulo 2, versículo 14 e o capítulo 1, versículo 5 há de se cumprir sobre nossas vidas, há de se cumprir sobre a nossa nação e sobre esse tempo. O Senhor fará uma obra grande, miraculosa. O Senhor vai estender sobre a face da terra o seu conhecimento e a sua glória, como as águas cobrem todo o mar, todo o oceano, em nome de Cristo Jesus. Porém, esse cenário turvo, esse cenário nebuloso, gera em nós temores, ansiedades, preocupações, e não conseguimos visualizar o dia de amanhã, não conseguimos enxergar um futuro. E Abacuque, quando escreve seu livro, o capítulo 3, o capítulo 1 e o capítulo 2, ele vai ter uma discussão com o Senhor, não entendendo, não compreendendo, orando, clamando a Deus para que mude aquilo. E já no capítulo 3, quando ele entende o que Deus irá fazer, a disciplina que Deus irá trazer e o propósito dessa disciplina, ele começa a celebrar a Deus, ele começa a cantar ao Senhor. E aí no final desse livro, eu quero ler o verso 16, somente um trechinho dele, e o versículo 17, 18 e 19. Então me acompanhe nessa leitura. Em silêncio devo esperar o dia da angústia. Verso 16. Verso 17 vai dizer ainda: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Bem, esse final aqui, diante do cenário que está desenhado, que irá acontecer para a nação de Judá, Nabucodonosor, ele termina mostrando esperança. Ele termina o seu livro mostrando confiança, mostrando fé. A tragédia vai vir, as coisas ruins virão, mas eu continuo a ter esperança no meu coração. Como ter esse combustível movendo nossas vidas em dias de crise, em dias de turbulência, em dias de pandemia, como nós estamos vivendo agora, aonde o mundo chora pelos seus mortos, aonde o mundo está preocupado com o emprego, o trabalho, as vidas, a saúde, o futuro, há uma incerteza em tudo, em todas as áreas, em diversas áreas. Como eu e você podemos manter a esperança viva em nosso coração? É sobre isso que eu quero pensar com você essa noite, com o tema Sem Perder a Esperança. Eu quero pensar, essa mensagem tem o tema Sem Perder a Esperança. Eu preciso passar por essa pandemia, mas eu não posso perder a minha esperança. Abacuque, então, entende que o juízo de Deus de fato viria sobre o povo e não teria como mudar isso. Porém, o Senhor vai trazer por meio desse juízo o seu propósito e a sua vontade sobre a face da terra, espalhando o conhecimento, espalhando a glória de Deus em todos os cantos da terra. Mas o interessante é o capítulo 3 terminar com um cântico, terminar com um louvor ao Senhor. E aí eu me pergunto, nessa mensagem, como manter a esperança viva em nossos corações? Bem, eu penso que nós podemos manter a esperança viva no nosso coração nesse tempo de quarentena cantando ao Senhor.
eu preciso aprender a louvar a Deus, eu preciso aprender a celebrar ao Senhor, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à crise. Algumas coisas me chamam a atenção. Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 30, ele está terminando a ceia, o momento da ceia com os seus discípulos, ele lava os pés dos seus discípulos, Judas se levanta, né, e sai para trair Jesus. Jesus sabia do cenário que estava por vir. No dia seguinte ele seria crucificado. Mas aí diz que no final da ceia, ele canta com os seus discípulos um hino. Jesus está cantando um hino com os seus discípulos. Depois Paulo e Silas, quando estão presos no fundo de uma cela, de um cárcere, ele está cantando ao Senhor. E agora Abacuque está cantando a Deus, mesmo sabendo que os dias não seriam fáceis, mesmo sabendo da luta que estava por vir. Então eu preciso passar pela adversidade, passar por essa tempestade, celebrando e cantando ao Senhor. Isso vai manter a chama da esperança viva no meu coração. Há um adágio, um provérbio antigo que diz que quem canta, seus males espantam. E eu pergunto a você, imagina quem adora, imagina quem celebra ao Senhor por meio de louvores, de adoração ao nome do eterno Deus. Esse tem a sua alma energizada, fortalecida, revigorada pelo Senhor. Deus vai trabalhar dentro do seu ser, dentro da sua vida, quando você passar a adorar e tirar dos seus lábios a murmuração, a reclamação que infelizmente a pandemia acaba trazendo. É tempo de celebrarmos ao Senhor, mesmo com dores, mesmo com choro, mesmo sabendo que muitas vidas serão ceifadas. Pode ser que até a minha seja ceifada ou a sua seja ceifada, mas isso não pode tirar de nós a celebração ao nosso Deus, o louvor ao Senhor em nossos lábios. Para que a esperança permaneça viva em nossos corações, é preciso que venhamos cantar, louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no Salmo 22, verso 3, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando nós adoramos a Deus, quando nós celebramos a Deus, a presença de Deus é sobre nossas vidas. Quando você louva ao Senhor, você é alimentado, ou a sua alma é alimentada de esperança e de fé. Você precisa aprender a louvar ao Senhor, a cantar ao Senhor no meio da crise, para que isso possa gerar esperança em seu coração. Como manter a esperança viva em tempos de crise? Bem, vimos que precisamos aprender a louvar a Deus, aquilo que Abacuque fez no capítulo 3, ele louva, ele adora ao Senhor. E agora, como manter a esperança viva no nosso coração? Ele vai falar isso no capítulo 3, no verso 16, quando ele diz: em silêncio devo esperar. Esperar. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Se olharmos as circunstâncias, se olharmos para dentro de nós ou se olharmos para o mundo aí fora, sem dúvida o pânico vai tomar conta do nosso coração e da nossa mente. Sem dúvida nós iremos ficar ansiosos, preocupados, nervosos, sem entender o que está acontecendo ou aquilo que Deus está fazendo. Mas quando eu olho para o Senhor e aprendo a esperar naquilo que Deus está fazendo, eu tranquilizo meu coração, eu tranquilizo a minha alma. Eu preciso aprender a esperar no Senhor, andar pela fé, que é o que trata esse livro de Abacuque, o viver pela fé. O viver pela fé, o andar pela fé, é concentrar-se na grandeza e na glória de Deus. É esperar pacientemente no Senhor, é olhar e saber
quem de fato está governando e conduzindo todas as coisas. A demonstração de fé é saber aguardar a promessa de Deus se cumprir. É saber aguardar a vontade de Deus se concretizar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E esse é um desafio muito grande para a gente, porque nós estamos vivendo a era do fast food, a era da informática, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que acontecer em alta velocidade. E agora nós estamos precisando descansar a nossa alma, respirar e aprender a esperar, pois a tempestade vai passar. Mas eu preciso aprender a esperar. Eu não posso, como diz o antigo, colocar a carroça na frente do boi. Eu preciso aguardar. Eu não posso passar na frente de Deus. Eu preciso esperar Deus fazer as coisas. Algo me chama a atenção na história de Moisés. Moisés, no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 15, Moisés pede ao Senhor: Senhor, não me faça subir desse lugar se a sua presença não for comigo. Depois, no verso 23, o Senhor passa na frente de Moisés e vai na frente de Moisés. Saber esperar no Senhor é exatamente isso. É seguir os passos de Deus. É deixar Deus ir na frente. Aquiete a sua alma. Aquiete seu coração. Deixe Deus ir à frente. Saiba esperar. Aprenda a esperar no Senhor. Nada está fora do controle. A vontade de Deus está se cumprindo e a terra será cheia da glória de Deus. Aguarde. Descansa sua alma. Para manter a esperança viva no nosso coração, eu preciso aprender a esperar no Senhor, pois o meu socorro virá do Senhor. Para que eu possa manter a esperança viva em meu coração, nesse tempo nebuloso, nesse tempo de pandemia, eu preciso cantar ao Senhor, eu preciso celebrar ao meu Deus, mas eu também preciso aprender a esperar pacientemente no Senhor. Ele está cumprindo o seu propósito. E agora eu quero pensar na terceira característica que eu devo adotar na minha vida e você também, para manter a esperança viva em nosso coração. É preciso nos alegrarmos no Senhor. Veja o versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu preciso aprender a me alegrar no Senhor. Eu tenho que aprender a viver em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, estando preso ou estando livre. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Quem vai tirar a alegria do Senhor do nosso coração? Será o perigo, a fome, a nudez, a espada? O que vai fazer isso conosco? O que vai tirar essa satisfação do nosso coração? A salvação da nossa alma, a salvação da nossa vida tem que gerar alegria dentro de nós, tem que gerar entusiasmo dentro de nós. Claro que nós jamais iremos nos alegrar com a tragédia que está acontecendo, com as vidas que estão sendo ceifadas, que estão se perdendo por conta dessa enfermidade tão cruel. Contudo, eu não vou entrar em pânico, eu não vou entrar em desespero, eu vou salmodiar ao Senhor, eu vou esperar no Senhor e o meu coração vai ficar alegre, porque Deus está fazendo a vontade dele sobre a minha vida e sobre a minha nação. Lamentamos profundamente cada vida, cada alma que é perdida. Porém, a alegria do Senhor precisa estar dentro de mim nesse período de dor, de tristeza, porque a minha alegria não está nessa terra, a minha satisfação não pode estar nessa terra. Como disse Paulo, se eu espero em Deus somente nessa vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens, porque o reino de Deus é muito maior do que tudo isso. E se eu exulto no Deus da minha salvação, eu estou dizendo que eu não sou simplesmente cidadão terrestre, cidadão terreno, eu sou cidadão celestial. Então a certeza da minha salvação tem que me trazer alegria, tem que me trazer prazer. Eu não posso me abater diante disso e eu preciso fazer com que essa alegria possa crescer na minha vida, possa tomar o meu coração. Observe que Abacuque, ele frisa isso. Eu exulto no Deus
da minha salvação. A destruição viria. Nabucodonosor viria com o Império Babilônico e ceifaria a vida de muitos, destruiria tudo. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem a sua vida entregue nas mãos dele, que é salvo em Cristo Jesus, esse não perde a alegria, porque ele sabe que quando ele partir daqui, ele vai para um local onde ele não terá mais dor, ele não terá mais sofrimento, ele não terá mais angústias, não terá mais pandemia, será alegria eternamente. Será felicidade e prazer na presença do Senhor. Por isso, os nossos olhos não devem estar agora somente nas coisas terrestres, mas deve estar na eternidade. Deve estar lá na frente, para que essa alegria possa preencher o nosso coração. Como manter a esperança viva dentro de nós, olhando para a eternidade, não olhando somente para o terreno, alegrando-se no Senhor, olhando para a eternidade, pois quando eu olho para a eternidade, eu regozijo-me dentro, eu regozijo meu coração, eu alegro-me, porque eu sei o que o Senhor tem preparado para mim. É possível sim manter a esperança viva em nossos corações, mesmo em meio a essa pandemia. E para isso é preciso aprendermos a confiar no Senhor. Veja o que diz o verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha só, Abacuque, o profeta Abacuque agora, está mostrando a nós que mesmo que os elementos básicos para a sobrevivência dele viesse a faltar, ainda assim ele não entraria em histeria, ele ainda assim não entraria em confusão, em conflito, ele confiaria em Deus. O livro de Abacuque, como eu já disse, ele fala de fé, saber confiar em Deus, viver pela fé, andar pela fé. E eu pergunto a você hoje, qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Quando esse cenário está aí diante de nós, nos mostrando que teremos dias difíceis, estamos vivendo dias difíceis, aonde está alicerçada a sua fé? O que te traz segurança nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo? Confiar em Deus é ter a certeza que Ele vai cuidar, mesmo que o fruto não venha, mesmo que o alimento não chegue, mesmo que as coisas não aconteçam da forma que a gente espera que aconteça, Ele vai prover todas as coisas, Ele vai cuidar da minha vida, ainda que não haja frutos na vide, ainda que não haja mantimento dentro do celeiro, ainda assim eu vou confiar no Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai suprir todas as coisas, pois Ele tem o poder bara. Bara significa criar do nada. Deus pode criar do nada. E é nisso que nós precisamos confiar. É nisso que precisamos nos agarrar. Precisamos voltar a nossa fé ao Deus Todo-Poderoso. Confiar em Deus é ter a certeza de que mesmo que eu não veja, Ele vai trazer a existência. O autor de Hebreus vai dizer que a fé é o fio e fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. E na esperança de esperançar, de ter a certeza de que Deus vai fazer, de que Deus vai realizar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Eu preciso agora viver pela fé confiando na promessa de Deus. E a promessa de Deus a nós é a seguinte: Salmos 37, 25 diz: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Você não será desamparado. Deus vai amparar você nesse momento de quarentena, nesse momento difícil. Deus vai cuidar da sua vida. Mateus 7,11 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peça, pois o seu Pai Celestial vai
prover tudo para a sua vida. Ele vai cuidar de você, pois Ele é um Pai amoroso, muito amoroso. E Mateus 6,31 diz, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Aí o verso 33 e 34 vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Diante de nós está uma grande oportunidade de vivermos pela fé, de experimentarmos a fé. Até dias atrás, nós vivíamos uma fé epidérmica, nós vivíamos uma fé emocional. Hoje, Deus está nos levando a viver uma fé real, uma fé autêntica, uma fé alicerçada na sua palavra, confiado na promessa. A promessa está aqui, as promessas estão aqui, é aqui que deve estar a nossa confiança, é aqui que nós receberemos a força, o alimento diário. Confie nisso, creia nisso, Ele vai prover todas as coisas, Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas, e é aqui que você deve depositar o seu coração. Confie no Senhor. E o verso 19 vai dizer, o Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. A corça é um animal muito ágil, é um animal muito rápido. E quando a corça está em perigo, ela foge. E ao fugir, ela praticamente flutua, ela não corre, porque ela dá saltos. E os seus saltos são flutuantes. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. No momento de crise, no momento de dificuldade que nós estamos vivendo agora, o que devemos fazer? Correr para lugar seguro. Aonde é lugar seguro? Pensamos nisso semana passada. A nossa arca é lugar seguro, mas o lugar mais seguro que nós temos é os braços de Deus. E nós só alcançamos os braços de Deus pela fé. O Senhor quer te levar às alturas. O Senhor quer te levar em lugar alto para poder estar com Ele e superar toda essa crise. Mas para isso, você precisa confiar no Senhor e se lançar em Deus, vivendo pela fé nesse tempo. Isaías 40:31 vai dizer, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É exatamente isso que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus, nós vamos subir com asas de águia e vamos passar por cima de todo esse conflito. E lá na frente nós vamos ver toda a terra cheia da glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. O Wilsberg é um biblista e ele diz assim, Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas pode nos transformar para enfrentarmos as situações. É isso que Deus está fazendo. Deus está nos transformando para enfrentarmos essa situação. E para isso, eu preciso que você entenda o que Deus está gerando, o que Deus está fazendo e fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se na sua fé. Confie em Deus. Nós podemos e precisamos manter a esperança viva no nosso coração. Há muitas pessoas desesperançadas, baixando a guarda, tristes. Nós precisamos agir de forma diferente. E isso só será possível se a gente manter uma atitude de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus, se a gente saber esperar pacientemente no Senhor, alegrando-se na salvação em Cristo Jesus, a qual nós já temos, e mantendo uma fé firmada no Senhor, confiando nele o tempo todo. Usando dessas ferramentas, nós vamos manter a esperança viva no nosso coração. E para me encerrar, eu quero falar algo para você, o nome de Abacuque. Abacuque significa abraço ou abraçado. Nesses dias em que nós não podemos nos abraçar, nós estamos distantes socialmente, eu quero que você entenda que eu não posso te abraçar, nem você me abraçar, mas o Senhor tem te abraçado. O nome de Abacuque significa isso, abraço ou abraçado. Se sinta abraçado pelo Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor te acolha
nos braços dele e lhe dê a paz nesse tempo. Seja forte, seja corajoso. A tempestade vai passar. Em nome de Cristo Jesus. Mantenha a esperança viva e viva no Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor Deus, eu quero te pedir e suplicar, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoe a vida do teu filho, da tua filha, gerando esperança, motivação, mostrando a ele, ó Deus, que nada foge ao seu controle e que de tudo isso que está acontecendo, o Senhor fará grandes coisas. Deus, eu te peço, em nome de seu Filho Jesus Cristo, que cuide das emoções, da mente de cada um dos teus filhos, para que em nome de Jesus, o pânico, as inseguranças não tome conta da sua mente e do seu coração, mas que eles possam aprender a viver pela fé e a caminhar pela fé no Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que a paz de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e que a comunhão com teu Espírito seja sobre a vida dos teus filhos e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, no amanhã e para todo sempre. Amém. Eu gostaria que você agora ouvisse essa canção e colocasse o seu coração diante do Senhor e que fosse você ministrado por ela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, oh.